que nos diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Igreja. E chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta as contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer para que, quando for desaposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigo das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Somente até aqui a leitura. O texto, na verdade, continua aqui, né? Mas apenas para nossa breve compreensão, esta parábola que Jesus está contando do mordomo infiel, né? Alguns estudiosos, eles afirmam que esta parábola de Jesus, assim como a próxima, que é do rico e Lázaro, elas não eram simples parábolas, mas foram acontecimentos reais, fatos que aconteceram, inclusive a próxima do Lázaro, pelo fato de Jesus citar nome, né? E parábola não se tem nome de ninguém, mas Jesus dá o nome aqui do personagem. Então, há quem diga que esta parábola do mordomo infiel fora de fato um acontecimento, um fato ocorrido, e Jesus está relatando aqui. Pois bem, o que nós percebemos nessa parábola, neste ensino de Jesus, é que Jesus está falando acerca de alguém, um mordomo. O que era um mordomo, ou o que é um mordomo, se ainda hoje existem alguém ou alguns que ocupam essa função. Mordomo era aquele que tinha a incumbência, a atribuição de cuidar de todos os bens de seu senhor. Um administrador, fosse uma fazenda, fosse uma casa muito grande, uma empresa, ele tinha esta tarefa de cuidar de todos os bens. Era alguém com uma determinada ou com um certo conhecimento e de uma confiança exemplar, de uma confiança ímpar de seu senhor. Era alguém? Neemias, por exemplo, né? Neemias fora ali copeiro, né, do rei, ele cuidava das tarefas e ele tinha essa confiança. Então, esse era o trabalho do mordomo. E Jesus diz que esse mordomo aqui, a Bíblia não cita o seu nome, ele tinha toda essa responsabilidade, toda essa atribuição, porém, ele falhou para com o seu Senhor. Ele fora infiel, ele defraudou, ele dissipou a riqueza de seu Senhor,
a ponto de seu senhor chamá-lo e repreendê-lo pelo que ele havia feito e dizer que seria-lhe tirado a mordomia, o seu trabalho. Se nós formos pesquisar, se nós formos estudar, ainda que o Senhor ele dissesse ao mordomo que lhe iria tirar o seu trabalho, a sua mordomia, isso levava um período de tempo. Por quê? Porque precisava de preparar uma outra pessoa para ocupar aquela função. Precisava de levantar um outro mordomo para ocupar aquela função, tendo em vista que o Senhor ele não poderia se desgastar naquela tarefa por conta de seus compromissos, de suas responsabilidades. Ele precisava de alguém. Então este mordomo já estava avisado, como no nosso tempo, um funcionário que fora mandado embora, demitido, está cumprindo o chamado aviso prévio que a empresa estabelece, aquele prazo de 30 dias. E agora este mordomo, ele diz consigo: olha, o que farei? Porque o meu senhor vai me tirar a mordomia. Cavar, ou seja, um trabalho pesado, ele não pode. Quem sabe era alguém já de uma idade avançada. Mendigar, eu tenho vergonha. O que hei de fazer quando for desapossado da mordomia e as pessoas me recebam em sua casa? Me recebam, me dê acolhimento. Eu preciso de ter um lugar para onde ir quando eu perder a mordomia. O mordomo, irmãos, ele tinha realmente a responsabilidade de cuidar de tudo que era de seu senhor, mas ele desfrutava também de tudo que era de seu senhor. Ele, via de regra, morava na casa do seu senhor, ele comia da comida do seu senhor, ele andava, nos carros do seu senhor, e uma vez que ele fora desapossado, ele não poderia mais ficar naquela casa, ele não teria para onde ir. E esse mordomo, ele preocupa-se com isso, e diz a Bíblia que ele então entende o que faz, e ele começa a chamar os devedores de seu patrão, aqueles que deviam ao seu patrão. E ele começa a perguntar: quanto você deve ao meu patrão? E diz a Bíblia que alguém diz assim: olha, eu devo 100 medidas de azeite. E ele diz: toma a tua obrigação e escreve que agora você deve 50. Você não deve mais 100. Ele chama um outro e diz: quanto você deve ao meu patrão? Ele diz: eu devo 100 alqueires de trigo. E ele diz: toma a tua obrigação e escreve que agora você deve 80. Ele tem uma ousadia em fazer algo, ainda que sem a autorização do seu patrão, mas ele toma a frente para fazer algo. E diz a Bíblia que aquele senhor, o injusto, o mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, Ele teve o louvor do seu Senhor e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, porque ele agiu de forma prudente. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui, irmãos, é que os filhos do mundo, como ele diz, ou os filhos das trevas, eles são mais prudentes no trabalho, no empreendimento, para prover riqueza para si, do que os filhos da luz. Jesus está falando sobre um mordomo. E quando nós olhamos para nós, para a nossa vida no dia de hoje, nós também precisamos de exercer a mordomia. E o que é a mordomia, irmãos? É cuidar de algo que, ainda que não seja nosso, mas cuidar com muito zelo, porque nos foi confiado por um Senhor que viu em nós condições para cuidar daquilo. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, nós entendemos que não é nosso, veio de Deus para nós. Deus nos deu para nós cuidarmos. A casa que você mora, o carro que você anda, o trabalho que você tem, a profissão que você tem, os seus bens, os seus negócios, as nossas atribuições, a nossa formação, até mesmo a nossa vida espiritual, tudo que nós temos nos fora dado pelo Senhor, nos fora confiado pelo Senhor. E o Senhor nos confiou para um propósito, para que nós possamos cuidar daquilo que é nosso.
Esse servo, ainda que fora infiel para com o seu Senhor, ele tomou uma iniciativa, e o Senhor Jesus disse que ele foi prudente em que? Em gerar benefícios para o seu Senhor e também para si. Ele chama o devedor de seu Senhor e diz: quanto é a sua dívida? A minha dívida é 100. A partir de agora a sua dívida é 50. Uma vez que ele fez isso, ele agrada aquele que devia, e ele angaria o que? Recursos para o seu Senhor. Ele chama o outro que devia: quanto que é a sua dívida? A minha dívida é 100 alqueires de trigo. Coloca aí que a sua dívida agora é 80. E aquele que devia 100 quita a sua dívida para com o senhor daquele mordomo, e aquele mordomo tem crédito com esses que eram então devedores de seu Senhor. O objetivo dele é que tivesse lugar para que ele pudesse ir, para quando ele fosse despejado da casa do seu Senhor, ele pudesse ter casas para onde entrar. E ele então trabalha com afinco para aquilo, ele empreende forças para aquilo. E que Jesus nos quer ensinar aqui não é a atitude de desonestidade desse mordomo, mas o que Jesus quer nos ensinar é que os filhos das trevas empreendem muito mais forças para terem recursos para si, para terem riquezas para si, do que os filhos da luz. Quando nós olhamos para o mundo, irmãos, o que as pessoas fazem para serem o que são, para chegarem aonde estão, as suas dedicações, o seu empenho, aquilo que elas abrem mão, aquilo que elas abdicam para estarem onde estão. E nós olhamos para nós como igreja, nós percebemos que, puxa vida, se nós nos dedicássemos, se nós nos empenhássemos, da mesma forma como empenha alguém do mundo para ser o que é, o que nós seríamos, onde nós não estávamos. E aí cumpre-se o que está na palavra de Deus: os filhos do mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos do mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Pega um atleta, pega um jogador de futebol, ainda que talentoso, ainda com alguém cheio de habilidades, mas para que ele continue jogando um bom futebol, continue pertencendo a um time grande, ele precisa de ter todo o quê? Todo um preparo, toda uma dedicação, todo um rigor com o seu cuidado, com a sua alimentação, com os seus exercícios, com o seu treino, com a sua hora de acordar, com a sua hora de dormir, com o seu viver diário. E o que nós, como igreja, fazemos é muito mais nobre do que um jogador de futebol. Pega um médico especialista que opera pessoas, o quanto estuda, o quanto lê, o quanto se dedica para assumir uma sala de cirurgia e operar alguém, para fazer um parto de uma mulher, para abrir a cabeça de alguém, para operar a coluna de alguém, o quanto se dedica. E o que nós fazemos, irmãos, pregando o Evangelho, é muito mais nobre do que qualquer um desses, e a nossa dedicação muitas vezes é pequena. O Senhor nos confiou nisso. Nós somos mordomos, nós cuidamos de algo que não é nosso, que é do Senhor. Nós cuidamos de uma obra que não é nossa e que é do Senhor. Nós precisamos de entender que nós somos mordomos e o Senhor confiou a nós. E a pergunta que fica para nós é: temos sido mordomos fiéis ou infiéis? Os bens que o Senhor nos tem dado, a casa que você mora, o carro que você tem, o emprego, a empresa que você tem, o Senhor te deu. Tudo que nós temos veio de Deus. E como nós temos cuidado daquilo que o Senhor nos tem dado? Testemunho de Obadias para Elias, né, pastor? Exatamente. Como que nós temos cuidado daquilo que o Senhor nos tem dado? Será que o que o Senhor me tem dado, eu tenho usado para o louvor e a glorificação do nome de Deus, no empreendimento daquilo que o Senhor me tem dado, ou eu tenho tratado de qualquer maneira? Pastor, no caso desse mordomo aí, a peça que ele cuidou foi dos outros, de vida. Sim, isso é que é mais importante. Exatamente. Está dizendo para nós: eu tenho que cuidar do pastor, eu tenho que cuidar do pastor, do irmão. É isso aí. Então nós temos que cuidar. E Jesus ele continua dizendo no versículo 9: e eu vos digo
fazei para vós, amigo das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Jesus está dizendo o seguinte: olha, aproveita o momento das riquezas, da abastança, da abundância, e faz aí amigos. Porque quando vier a falta, esses amigos que foram feitos nas riquezas lhe suprirão as suas necessidades. Ou seja, nós temos que usar, irmãos, o que o Senhor nos dá, para que nós possamos aproximar de pessoas, e quando vier a falta, quando vier nos faltar, nós temos em quem nós buscarmos recursos. Irmãos, o que Deus nos dá tem dois objetivos: a riqueza, o bem, o recurso. O propósito de Deus não é enriquecer ninguém, o maior propósito de Deus não é isso. Mas o que Deus nos dá tem dois objetivos: nós servimos a Ele e servimos ao próximo. Se eu não sirvo a Deus com aquilo que Deus me dá e não sirvo ao meu irmão, não faz sentido eu receber de Deus, não faz sentido eu ter de Deus. Se eu não sirvo a Deus com o meu salário e não sirvo ao meu irmão, não faz sentido eu receber de Deus. Por que Deus vai me dar em abundância, se o que Deus me dá não serve para me servir ao outro, só serve para a minha ganância? E Jesus, ele conta essa parábola porque ele vai repreender lá na frente, no versículo 14, os fariseus. E a Bíblia diz que os fariseus, eles eram o quê? Avarentos, gananciosos. Eram homens que tinham pretensões no seu coração, que pretensões violentas, malignas. E diz a Bíblia que eles ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Religiosos carnais. Carnais. Então, quando nós somos convertidos ao Senhor, nós entendemos que, independente do nosso status social, se eu ganho um salário mínimo, eu sou um milionário, tudo que eu tenho não é meu, foi Deus que me confiou para cuidar. E aí, irmãos, como nós recebemos de Deus? Como nós temos de Deus? Nós temos de Deus por quê? Porque nós cuidamos daquilo que Deus nos dá, e Deus confia mais a nós. Irmãos, não existe na terra um povo mais próspero do que a igreja do Senhor. Não existe na terra um povo mais próspero do que a igreja do Senhor. Eu fico olhando para nós, e eu fico vendo a gente chegar no culto, Nós aqui, não tem nenhum doutor em nosso meio, não tem nenhum empresário multinacional, não tem ninguém rico no nosso meio, mas a gente chega para o culto bem vestido, os irmãos com o seu paletó e a sua gravata, as irmãs com a sua roupa bem vestida. A gente para o nosso carro na porta da igreja. Os que não tem carro vêm de ônibus, mas tem dinheiro para pagar o transporte. Não vem ninguém, pastor Carlos Alberto, passando fome porque não tinha comida para comer em casa. Não vem ninguém chegar aqui e dizer que tomou banho gelado porque a luz foi cortada. Não tem ninguém aqui procurando casa para ficar porque não tem teto para abrigar. Não, todo mundo está bem abrigado. Tem casa, tem a roupa para vestir, tem o carro para andar, tem o alimento para comer. Se não comeu hoje ainda, sabe que vai chegar em casa, tem algo na despensa lá. É o povo de Deus, irmãos. É a igreja do Senhor, somos nós. Se você sair, pode sair por esses dias, anda no centro da cidade, o que você encontra de pessoas na rua mendigando, pedindo esmola, pedindo você para comprar um almoço, para comprar um café, porque não tem, é muita gente. Você pode sair de casa com R$1.000, você volta para casa sem dinheiro e não conseguiu dar dinheiro para todo mundo que você encontra, mas o povo de Deus está sendo sustentado pelo Senhor. É um povo próspero. O Senhor nos tem dado. E como nós recebemos mais de Deus? Quando nós cuidamos bem daquilo que o Senhor nos tem dado.
Pastor, eu queria tanto ter uma casa de 2 andares, a minha é de 1 andar só. Louva o Senhor, cuida da sua casa de 1 andar, que Deus te dá outra de 2, te dá condição de construir para cima. Pastor, eu queria tanto ter um carro mais novo, meu carro está velhinho. Louva a Deus, agradece e cuida desse carro velhinho, porque o Senhor te dá condição de ter um mais novo. O que nós temos vem de Deus, irmãos. Temos com que vestir e onde morar, estás contente. Estás contente, o que nós temos veio de Deus, então nós precisamos de ser fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor e empreendermos, como este mordomo aqui, forças para nós obtermos de Deus ainda mais. E como nós vamos empreender essas forças? Cumpre-se aqui no versículo 10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é fiel no mínimo, no pouco, também é fiel no muito. Então eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Eu vou ser grato a Deus por aquilo que Deus me deu. Eu vou usar aquilo que Deus me deu para servir ao Senhor e para servir ao meu irmão. Eu não posso fazer muito, mas o que eu posso fazer está aqui. Eu não posso contribuir muito, mas o que eu posso contribuir está aqui. Eu quero ser fiel, para que eu possa receber de Deus. E Jesus diz então que, pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Mais vale a riqueza do justo, mais vale a riqueza do justo que a riqueza dos ímpios, sim. E se no alheio, ou seja, se aquilo que é diferente não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? É ou não é verdade? Eu tenho um amigo, irmãos, e ele pastoreava uma igreja no interior de Minas Gerais, e ele e a esposa não tinham filhos, e ele precisava de um carro, não tinha carro para pastorear, para ir para a igreja, para atender as necessidades, e ele orava ao Senhor para que Deus desse condições para ele comprar um carro. E ele sem condições, sem dinheiro, e um dia ele decidiu fazer um consórcio, pagava lá todo mês aquele consórcio, e quando ele fez o consórcio, segunda ou terceira parcela do consórcio, ele não tinha o dinheiro para dar o lance. Quem já fez consórcio conhece, sabe como que é, ou você dá o lance, e se o seu lance for maior, ele sai, ou você é sorteado todos os meses. Lá tem uma quantidade de sorteios que sai. E ele fez então aquele consórcio, pagava lá um valor, lá, não me lembro quanto, e um dia, dizendo que saindo da igreja, indo para casa, apareceu um mendigo na igreja e pedindo para eles um abrigo, um lugar que pudesse dormir e passar aquela noite. E ele falou, puxa vida, preocupado em levar aquele homem para casa, não conhecia o homem, preocupado em deixar o homem na igreja também. E ele falou com a esposa dele, o que vamos fazer? Ela falou, eu não sei. E dizendo que sentiu no coração dele pegar aquele homem e levar para um hotel na cidade, a cidade do interior, não tinha tantos hotéis, mas tinha um hotel simples. Ele falou assim, olha, eu vou pagar para o senhor aqui, me perdoe que o senhor dorme aqui, e amanhã de manhã eu venho ver como o senhor está. Dizendo que o nome daquele homem era Moisés. Pegou então Moisés, levou Moisés para aquele hotel e disse lá na recepção, olha, ele vai passar aqui um pernoite, é por minha conta. E ele lembrou até da passagem, né, do samaritano, e ele, é por minha conta, amanhã eu venho aqui para pagar, para ver como que ficou. E o pessoal então hospedou lá com Moisés. Diz ele que foi para casa, dormiu, no outro dia ele acordou cedo e foi lá no hotel para pagar as despesas de Moisés e liberar o Moisés e saber como Moisés estava. Ele, quando chegou lá no hotel, a recepcionista falou assim, não, o senhor Moisés levantou pela manhã, acordou, tomou o café, tomou o banho, pagou a despesa dele e foi embora muito cedo. A gente não sabe para onde foi o senhor Moisés. E naquela época ele tinha celular, não tinha muita coisa, e ele ficou sem entender o que aconteceu. Ele voltou para casa, falou com a esposa dele, falou, não sei o que aconteceu. Quando eu cheguei no hotel, disseram que o senhor Moisés tinha pagado a conta, tomou o café, tomou o banho e foi embora para casa. Mas ele ficou com aquilo no coração, o que aconteceu? E passou um dia, quando foi no final da tarde, o telefone dele tocou na casa dele, ligaram para ele e disseram assim, o senhor que tem um consórcio na conta de número tal, ele falou, sou eu. E tinha uns 2 ou 3 meses que ele tinha feito aquele consórcio. Sou eu sim, falou, o senhor foi contemplado. O seu carro saiu, o senhor pode vir ou buscar o carro ou buscar a carta de crédito.
dizendo que quando ouviu a notícia, ele lembrou do Moisés. E ele falou: foi uma ação de Deus na minha vida, para que eu pudesse servir aquele homem, ou mostrar um gesto de serviço àquele homem, e o Senhor me abençoasse naquilo que eu precisava. Irmãos, existem coisas que acontecem na nossa vida e nós deixamos de receber a bênção de Deus porque nós não servimos ao outro, nós não servimos ao próximo. Nós queremos ter de Deus para guardar para a gente, para reter para a gente. Quando nós olhamos a pesca maravilhosa que Jesus dá ordem aos discípulos a voltar e lançar as redes, a Bíblia diz que se eles não dividissem a quantidade de peixe, aconteceu o quê? O barco ia afundar, não ia adiantar de nada. A bênção é grande sim, mas a bênção é também para abençoar outros. O que Deus nos dá, irmãos, nós precisamos entender que o que Deus nos dá, Ele nos dá para servir a Ele e nos dá para servir a outros. Não tenha preocupação, não se hesite em servir a outros, porque não vai faltar para você. O Senhor que proveu na sua vida, Ele proveu ontem, Ele proveu hoje, Ele vai prover amanhã, Ele vai prover para sempre. Nós vamos chamar para ser uma bênção. Para ser uma bênção, e o que nós temos não é nosso. O salário que você tem não é o seu esforço, foi o Senhor que te abençoou. A formação que você tem não é a sua inteligência, foi o Senhor que te abençoou. O que você conquistou não foi as suas economias, foi o Senhor que te abençoou. Agora o que nós precisamos é de cuidar bem daquilo que Deus nos dá. Eu não posso perder o que Deus me tem dado. Eu preciso de ser como aquela parábola dos talentos, eu preciso de granjear outros. E o Senhor então diz: se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se há de chegar a um e desprezar outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é o que, irmãos? Deus do dinheiro. É o Deus do dinheiro. Há algum problema, irmãos, em ter dinheiro, em ter a riqueza? Nenhum. O problema está no amor a essas coisas. Quando eu coloco o amor naquilo que eu tenho, eu não consigo servir ao Senhor. O problema é o dinheiro ser dono da gente, a gente não ser dono. Vira idolatria. Vira uma idolatria. E quando eu tenho amor àquilo que eu tenho, eu deixo de confiar em Deus e confio naquilo que eu tenho. Se colocarmos como mordomos. Se o seu carro hoje ainda não é o carro que você deseja, agradeça a Deus pelo que ele é, na verdade, pelo que tem. Se a casa ainda não é a casa que você deseja, agradeça a Deus pela casa que tem, cuide dela. Se o seu trabalho ainda não é o trabalho que você deseja, agradeça a Deus pelo trabalho que você tem, cuide dele, porque o Senhor, vendo o cuidado que você tem, Ele te dará outro, Ele te dará ainda melhor, Ele te dará condições de continuar cuidando daquilo que você tem. Eu vim para esse mundo, não trouxe nada, não vou levar nada daí. Eu tenho exemplos disso na minha família, na minha casa, pessoas que não terminaram os seus estudos e o Senhor abençoou e prosperou com bênçãos, com patrimônios, com riquezas, mas o Senhor sempre foi a fonte, sempre foi o sustentador. Então, irmãos, que nós não venhamos ser aqui como o Senhor diz aqui, né? Os prudentes são os filhos do mundo, porque eles trabalham, porque eles se dedicam, porque eles se empenham, e os filhos da luz não são, mas que nós venhamos ser prudentes também. Trabalhar, nos dedicar, cuidar daquilo que o Senhor nos tem dado e entender que muito mais valioso é o que o Senhor nos chamou para ser do que qualquer outra coisa que nós poderíamos ser neste mundo, ou do que qualquer outra coisa que alguém possa ser neste mundo. Que Deus nos abençoe. O versículo 14, nós vivemos ele até hoje, né, pastor? Está lá no sim, os avarentos, Isso aí. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam, ou seja, desprezavam, não acreditavam. Então o avarento, até hoje ele é assim. O avarento, ele tem dificuldade de ser fiel nas suas contribuições, nos dízimos, nas ofertas. Por quê? Porque ele pensa que se ele tirar, ele vai faltar. O avarento é um idólatra. Ele é um idólatra. E nós entendemos que é diferente. Nós entendemos que quem provê para nós todas as coisas é quem? Toda boa base é o Senhor.
é Deus. É Deus quem provê para nós todas as coisas da nossa vida. Ele cuida de nós. Irmãos, quer coisa mais preciosa do que o Senhor cuidar desse corpo que nós estamos vendo aqui? Dos nossos batimentos cardíacos? Quer coisa mais preciosa do que essa? Quer coisa mais preciosa do que o Senhor cuidar do nosso cérebro? Ele está funcionando perfeitamente. Quer coisa mais importante que essa? Quer coisa mais preciosa do que o Senhor cuidar da nossa corrente cardiovascular? Quer coisa mais preciosa do que essa? Do que a nossa estrutura óssea que nos mantém de pé? Quer coisa mais preciosa? Quem cuida de tudo isso é quem, irmãos? É o Senhor. É Deus. É Deus. Quantas células que não tem dentro do nosso corpo, inclusive células ruins, que podem tornar uma doença trágica dentro de nós. E quem não deixa isso acontecer? É o Senhor. Não existe dieta, não existe tratamento, não existe cuidado, que se tiver de acontecer, vai acontecer. Você vai talvez fazer um exame e é surpresa. Olha, tem isso dentro de você. Quem não deixa isso acontecer é quem, irmãos? É o Senhor. Quer cuidado melhor do que esse? Tinha um diácono na nossa congregação, o irmão Alcino, já era um irmão muito idoso, e o desejo dele era ver aquela congregação de Santa Rita dos Arus construída. E ele dizia assim: pastore, eu oro ao Senhor para que Deus me dê vida, para que eu possa ofertar e dizimar até a construção desta obra. O irmão Alcino faleceu com seus 90 ou quase 90, mas enquanto nós estávamos construindo a congregação, o irmão Alcino contribuiu. E tinha época que o irmão Alcino pegava uma doença e ficava internado, daqui a pouco voltava o irmão Alcino e falava assim: pastore, nós enverga, mas não quebra, porque eu fiz um voto com o Senhor. E Deus sustentou, tá, Carol? E Deus sustentou aquele homem. A alegria dele era contribuir com a obra do Senhor. Quer cuidado maior do que esse, irmãos? Então o Senhor cuida de nós, e nós entendemos que o que Deus nos deu é para servir o Senhor e para servir a outro. Então sirva o Senhor com aquilo que Deus te deu, cuide daquilo que Deus te deu, e o Senhor vai te dar infinitamente mais, além daquilo que você precisa e pede para a glória do nome dele. Vamos orar, vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pelo culto dessa noite, que em paz o Senhor nos leve para os nossos lares, em nome de Jesus, amém? Quinta-feira nós temos nosso culto, domingo também, pela manhã e à noite, que Deus assim nos abençoe. Nossa irmã Diaconisa Rosália, olha o Senhor, pastor Carlos, pede-nos com a bênção pastoral. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome pelo que tu és, tu eras e será. Senhor, obrigado porque eu sei que tu tens sido nosso pastor e nada, absolutamente nada tem nos faltado. Pai, obrigado por esse momento, por esse culto, por essas palavras que somos o teu filho para falar para a igreja, pelo aprendizado dessa noite, muito obrigado. Senhor amado, que o Senhor possa cada dia mais nos ajudar para que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, por nós. Pai, no nome de Jesus, dá-nos um coração agradecido. Pai, obrigada por tudo, meu Deus. Continua abençoando a tua igreja, os teus filhos. Pai, abençoa a nossa volta para o nosso lar. Pai, muito obrigado porque temos um lar onde voltar, Senhor, como já foi falado aqui. Oh Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu para que nós vivêssemos sobre a face da terra. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos os irmãos. Amém. Irmãos, Deus a todos abençoe e tenham todos um retorno em paz aos seus lares, em nome de Jesus.